Bom dia, gente. Meu nome é Jean, eu sou sócio da Lead Energy. Como vocês podem ver, eu sou da velha guarda do setor elétrico do Brasil. Assim, é uma velha guarda. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho no setor elétrico. Quando eu comecei, a linha de telefone custava $4.000 para a gente ter na nossa casa. Né? Existia um mercado secundário de linhas de telefone no Brasil. A energia elétrica não era necessariamente comercializada, ela era só transferida de um para outro e era pago. Né? Aí tinha um grupinho que se juntava uma vez por mês para dizer mais ou menos como as usinas iam operar. Né? E o mundo, então, mudou muito. Quando o Rafael me convidou para falar aqui sobre inovação em energia elétrica, eu comecei a pensar nessas coisas históricas e lembrei de outros setores que passaram por grande inovação e como esses setores evoluíram ao longo do tempo. A primeira ideia que me veio foi a telefonia. Quando o Graham Bell inventou o telefone, a linha telefônica, era tudo com fio, né? E ele acabou inventando o telefone no esforço de ajudar a esposa dele, que era surda, a se comunicar melhor com as pessoas. Acabou virando um grande negócio, ele enriqueceu com isso, a patente caiu e aí começou a ter um monte de concorrente. No início do século XX, 1900, 1905, tinha 20 mil empresas de telefonia nos Estados Unidos. Algumas eram só 2 postes de fio, outras eram mais e tal. 40 anos depois, existiam 6, no máximo 10 empresas de telefonia nos Estados Unidos. Inclusive, algumas eram tão grandes que o governo atuou para quebrá-las, para diminuir o poder de mercado. Um dos primeiros casos de antitrust do mundo moderno foi quebrar a empresa dos descendentes de Graham Bell. Na energia foi algo parecido. Teve a competição entre corrente contínua e corrente alternada, acabou ganhando corrente alternada, mas a corrente contínua ainda é usada em grandes linhas de transmissão, quer dizer, não perdeu completamente. Mas primeiro foi uma guerra empresarial, a regulação tanto da telefonia quanto da energia veio só depois. O pessoal botava poste na rua, depois o outro botava um poste do lado para carregar seu fio, ou pegava e roubava o espaço no poste do outro. Não existia regulação, não existia prefeitura, essas coisas foram vindo depois, amadurecendo com os problemas. Né? Mais recentemente, a internet. Né? Aí eu já era nascido. A internet começou há 30 anos, mais ou menos, a se popularizar no Brasil. E eu me lembro, eu estava fazendo mestrado na época, tinha uns alunos de engenharia que abriam um provedor de internet. Tinha um provedor de internet por bairro. Né? Ainda era naqueles modems muito lentos, do ping, ping, ping. Mas o estudante comprava 2, 3 computadores e abria um provedor de internet. Era o único jeito de você entrar na internet e aí navegar nos sites que existiam na época e usar e-mail. Então, tínhamos milhares de provedores de internet no Brasil, a coisa foi evoluindo e acabamos tendo muito poucos. Hoje, para você ter internet, você entra no operador de telefonia. A gente nem pergunta, porque já está incluído o acesso à internet. Né? E, como a coisa é mais rápida, voltou a ter crescimento de provedores menores. Nós tivemos uma concentração, depois uma nova expansão, temos provedores regionais no Brasil de internet. Isso em todo o mundo. Né? Primeiro tivemos... O que é comum em todas essas experiências que eu citei? Quando começou, quando a inovação era recente, muita empresa, o empreendedorismo foi forte, muita gente abriu o seu negócio. Mas com o passar do tempo, com a evolução, os setores se consolidaram em poucos e grandes players, né? E houve uma imposição econômica, uma imposição tecnológica e as pessoas, o mercado, né, meio que se acomodou e ficou assim. Depois a telefonia teve essa grande transformação, virou celular. E a energia agora, ela era mais tradicional. Quando eu entrei, todo mundo dizia que não mudava, mas ela era mais tradicional e aí começou essa coisa mais recente da geração distribuída. Até 2010 ninguém falava disso. Estava começando energia eólica, existia um programa de incentivo a fontes alternativas no Brasil, que a gente paga até hoje na nossa conta de luz. E caro, bastante mais caro, né? Para incentivar a eólica, incentivar a solar, incentivar a biomassa. Essas coisas hoje, em tese, não precisam mais de incentivo, mas ainda usufruem de privilégios. O ponto é,
estamos cheios de startups, estamos cheios de empresas novas no setor de energia, vários geradores, tem mais de 1.000 empresas gerando energia no Brasil. Certo? Quando o mercado começou lá no ano 2000, a gente tinha, eu trabalhei muitos anos na CCE, tínhamos 67 agentes no total. No total, hoje temos 20 mil, sendo que 80% é pequeno consumidor. Mas só de agente de geração tem centenas, milhares. Então, ou seja, nós estamos num momento da inovação, ou a disrupção dela é muito forte nesse momento, mas a pergunta é, para falar do futuro, como o Rafael me convidou, como vai ser o setor elétrico daqui a 20 anos? Nós vamos ter milhares de empresas ou poucas empresas? Nós vamos ter uma outra tecnologia nova chegando e mudando a forma como as pessoas se relacionam com a energia de novo? Essa é a minha provocação para começar o debate. E peço para o Ricardo Lima fazer os primeiros comentários. Se o Jean falou que ele é velho do setor, então eu já sou eletrossauro. Eu tenho mais de 40 anos de setor. E eu tive prazer de, mais de uma vez na vida, trabalhar com o Jean. Então, dividimos o começo do mercado e depois na década de 2010. Mas eu queria fazer uma pergunta. Já que o Rafael começou hoje o dia com uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui compra energia? Levanta a mão, por favor. Só pago. Mas você paga... Quem aqui, então, paga pela energia que compra, que recebe? Não. Vocês pagam pelo serviço que a energia provê para vocês. Lamento informar, vocês compram pelo lazer, vocês compram conforto, ou conservação de alimentos, né? E paga por aquilo que este ente, energia elétrica, provê para vocês, né? Mas vejam, a forma de pensar, eu acho que uma evolução, uma disrupção, começa pela mudança na forma de pensar. E lamento dizer, com 43 anos do setor elétrico, o setor continua a pensar do mesmo jeito, né? Continua a pensar na oferta. O que eu vou ofertar? A gente faz o planejamento do setor para 10 anos e para 50 anos. E quando você lê o relatório de planejamento, quais são as fontes de energia que vão estar suprindo. Ninguém olha o que o consumidor, e detesto chamar de consumidor, quando eu trabalhei em distribuidora, a gente mudou o tratamento para cliente. O que o cliente, de qualquer que seja o ente, precisa. A gente ainda continua tratando como se ele comprasse energia. Ele compra muito mais do que isso. Por que houve uma disrupção no setor de telefonia? Porque o que o cliente quer é se comunicar da melhor maneira, mais rápida e mais eficiente. Por que surge o Uber? Porque o cliente quer um serviço de qualidade para se transportar. O problema dele é transporte. Por que surge o Airbnb? Porque eu quero ter a comodidade de poder escolher e não ficar sujeito a um ambiente padronizado. Enquanto a gente não se perguntar o que o cliente quer, então, tá bom, eu preciso melhorar meus processos, né? Eu preciso melhorar, eu preciso otimizar tudo isso. Mas, no final do dia, quem vai pagar por aquilo que eu estou oferecendo, vai pagar por aquilo que ele deseja, muito mais até do que precisa, né? Qual é o objeto de desejo que eu tenho? O Jean fala muito adequadamente na questão das mudanças. Veja, o Rafael perguntou se o setor está maduro. Ele está maduro pela idade, né? E não por ter evoluído. Esse modelo do setor elétrico que nós vemos hoje tem mais de 25 anos, tem quase 30 anos, né? Essa discussão começou em 1994. Muitos de vocês não eram nem nascidos quando essa discussão começou. E o que evoluiu?
Se define que vai ter consumidor livre. Como já lembrou, o Mercado Livre começou com 67 agentes, no todo. Não tinha consumidor livre. 2 anos depois apareceu o primeiro consumidor livre. De lá para cá, tá bom, consumidor livre, mas o que ele está comprando? Durante boa parte do tempo, quem migrou para o Mercado Livre migrou para ter um custo menor. Né? Alguns poucos para ter um conhecimento do preço futuro da energia. Mas veja, não evoluíram os produtos financeiros. Os contratos de compra e venda de energia no Mercado Livre são contratos puramente financeiros e não surgiram instrumentos financeiros para isso. Nós trabalhamos ainda, me desculpe, já acompanhou comigo essa discussão dentro da CCE, quando eu fui conselheiro. Nós ainda registramos os contratos de compra e venda de energia depois do mês fechado. Só no Brasil. Só no Brasil. Que mercado é esse? Como que eu falo de um mercado onde eu vou contratar, liquidar e pagar tudo o que já foi gerado, o que já foi consumido? Isso é mercado? Tem gente que fala que o Mercado Livre no Brasil é o mercado do vendedor de bala em farol. Ele vai lá no retalhista, pega os saquinhos, oferece no farol, o que não comprar ele devolve, liquida a PLD. Isso é mercado? Então, como que nós vamos mudar isso? Nós vamos esperar a regulação, um regulador que só olha para trás? No ano de 2021, que foi um ano de pandemia, saíram mais de 900 regulamentações do agente regulador do setor, da ANEEL. Seja através de resoluções, seja através de ofícios determinativos. Então, e é sempre olhando para trás. Então, qual é o nosso papel quando a gente tenta mudar esse setor? É quebrar paradigmas. Nenhuma evolução se faz por acomodação. Se faz por necessidade, se faz por adaptação. Bom, se a gente quer que a regulação se adapte, eu vou dar um outro exemplo aqui usando o Galdino. 2 anos atrás entrou em vigor o chamado preço horário. Então, o preço de liquidação das diferenças agora é horário. Quantos contratos foram feitos nesses 2 anos que consideraram que o preço agora é horário? Eu arrisco dizer, eu não tenho conhecimento, não tenho acesso mas eu arrisco dizer que 0. Então, foi feita uma mudança para quê? Para aumentar o encargo de serviço de sistema? Então, veja, por quê? Porque não se olha a necessidade. Então, qual é o nosso papel aqui? Qual é o papel das startups? Qual é o papel que cada um de vocês tem que brigar? Para quebrar paradigmas, para romper fronteiras. E tem muitas fronteiras. O setor é tão amarrado que qualquer coisa eu posso estar quebrando a regulamentação, mas também posso estar descobrindo um espaço na regulamentação. Então, o papel é quebrar paradigmas. Tá? O Rafael, muito tempo atrás, me perguntou como que se faz isso. Eu usei uma coisa que é, veja, a gente come o mingau pelas bordas, que é onde está mais frio. Então eu vou procurar aonde que estão isso. E aí eu volto no ponto inicial. Eu preciso saber o que o consumidor, o que o cliente, o que o mercado está buscando. E quando eu falo cliente, eu não estou falando do cliente que paga pela energia. Mas as distribuidoras têm problemas enormes. As empresas de transmissão, veja, tivemos 11 atentados. Qual é o monitoramento que está sendo feito nessas linhas? Monitoramento via drone, via helicópteros. Mas espera aí, será que não tem jeito mais inteligente? Em cada uma dessas linhas de transmissão tem cabo de fibra ótica que está transmitindo dados. Em todas, é obrigatório. Em todas tem. E as geradoras? Nós temos na ANEEL hoje 2.700 pedidos de autorização para aproveitar o desconto na TUSD. Vai ter mercado para isso? Como que eles estão analisando? Vai ter financiamento para isso? Eu tive contato com uma empresa semana passada que me disse o seguinte: olha, eu tenho aqui um financiamento de 360 milhões do BNB aprovado. Só que eu não tenho os PPAs ainda.
Então eu não sei se eu vou pegar esse dinheiro ou não, se esse projeto vai adiante ou não. Então tem muitas dores no setor, muitas. Mas é um setor tão conservador. Então que eu falo assim, não, mas olha, em 2030 eu vou estar dando energia para hidrogênio verde, eu vou estar fazendo eólica offshore às 5 vezes, desculpa aqui, eu não sou o maior apaixonado pela eólica offshore, mas às 5 vezes o preço de uma eólica onshore. Então, agora, aonde estão as dores? Eu acho que é papel de cada um de nós trabalhar para descobrir essas dores e tentar achar o remédio que alivia essas dores. Né? Era isso para começar aqui já. Sila, por favor. Obrigada, gente. Obrigada, Rufato, pelo convite, Turella pela indicação, por trazer uma representante feminina para esse fórum. Muito obrigada, Turella. Bom, eu tenho 26 anos de setor elétrico, eu vejo um futuro muito promissor para startup, para inovação. Hoje eu estava lendo que a McKinsey divulgou que tem 124 bilhões de dólares a serem investidos no Brasil em energia renovável. Então, imagina quanta oportunidade nós temos. E para fazer um recorte assim da minha carreira, hoje eu atuo como gerente comercial da BBCE, mas eu também sou empreendedora, sou dona de uma empresa chamada Dona Lamparina, para iluminar a vida das pessoas. E a Dona Lamparina, ela se dedica a montar comercializadoras de energia no Brasil. Já montei algumas aqui na Vila Olímpia, a Mérito, a BID. E, antigamente, eu montava uma comercializadora por ano. Hoje, eu recebo pedido pela minha empresa de pelo menos 5 empresas, investidores e players que querem montar comercializadora de energia no Brasil. Por quê? Porque todo mundo descobriu que é a peça que está faltando. Então, se já tem gestão, se já tem eficiência energética e tem uma perspectiva de abertura de mercado, e hoje, para chegar na varejista, você primeiro tem que passar pela atacadista, então todo mundo está de olho na comercializadora de energia. Inclusive a indústria. A indústria descobriu que em determinadas localidades, quem tem crédito de ICMS pode destravar esse crédito através da comercializadora, vendendo energia direto para o consumidor final. O mercado está efervescente. Tem muita solução, tem muita demanda, tem muita coisa para ser feita. O Ivo, acho que já foi embora, o Ivo da Nextron, ele fala sobre a jornada sem atrito. A jornada sem atrito, na minha opinião, é um dos maiores desafios da humanidade. É resgatar a relação humana com o consumidor. A Ernst Young divulgou uma pesquisa recente que, além dos consumidores quererem escolher o fornecedor de energia, eles querem ter uma relação humana. Como foi dito aqui, você não consegue falar com as pessoas. Você não sabe com quem você fala dentro de uma distribuidora, porque não tem essa conexão. Então, você imagina se você consegue lançar algum produto, alguma solução que facilita essa jornada e que humaniza. Já está aí uma dica para o pessoal que gosta de startup e de inovação. Então, hoje, às vezes eu ouço o pessoal falando assim, mas quem entrou em comercialização lá atrás já está ganhando muito dinheiro. É verdade. Já está ganhando muito dinheiro. Mas, em 26 anos de carreira, eu nunca vi o mercado tão aquecido como nos últimos 2 anos. E agora, a gente tem a oportunidade de conectar várias soluções ao mesmo tempo. Você tem aí a comercialização de energia, comercialização de gás. Você tem o hidrogênio, que está sendo considerado o vetor tecnológico desta década. Você tem aí a EDP, produzindo a primeira molécula de hidrogênio lá no Ceará, participando do leilão na Alemanha, agora, nesse ano, e uma demanda absurda por energia, principalmente na Europa. Então, gente, a questão de investidor. Gente, tem muito investidor. Eu tenho um amigo que ele é do BGC Partners, que é um banco de investimentos de family office.
Ele virou para mim e falou assim: como é que a gente acessa esse pessoal de energia? Porque eu não consigo passar da primeira ligação. O pessoal é muito fechado, muito hermético. Então, se você tem relacionamento com esse pessoal, se você tem networking, você vai conectar esses investidores. Então, desde que a BlackRock anunciou que não vai mais investir em empresa que não tem a iniciativa de ESG, todo mundo está se mexendo. Todas as grandes empresas estão buscando soluções em ESG e um dos principais vetores é a energia renovável. Então, o que mais tem é oportunidade, o que mais tem são investidores. É só saber se conectar com eles. E como eu estava falando, o Carlos Wassmann me pediu ajuda, porque ele não conseguia conectar. Ele tinha uma meta para bater da carteira lá dos investidores, que precisava ter energia renovável, e ele não conseguia chegar nas empresas. Eu comecei a colocar ele dentro das empresas, diretamente com quem decide. Então, pessoal, a força está com todos nós. Vamos lá. O investidor ele precisa de ter boas sinalizações. Eu sou um grande defensor que deveria ter uma agenda estratégica, de um olhar de 5, 10 anos, pelo menos. Já está dado o norte, carro elétrico, o que for entrar, depois desdobraria numa agenda regulatória. Mas todo o mercado poderia ir se preparando com a maior antecipação e previsibilidade, conhecimento futuro. Então, quando vier a entrar, esse exemplo aí, carro elétrico, os modelos serão isso, dessa maneira. Eu já sei previamente e consigo atuar. E também não esquecer o seguinte, não só olhar para frente, mas muitas coisas de base que precisam ainda ser melhoradas, corrigidas, ou os gaps regulatórios, como comer o mingau pelas beiradas, né, que tem várias coisas que tem gaps e que podem ser espaços ocupados. Então, eu fico, Jean, por esse lado mais positivo e de oportunidade, possibilidade, com esse favorecimento da modernidade, que precisa efetivamente engrenar e ser levado à prática, né? E que a gente possa, com toda a inovação, criatividade e possibilidade de desenvolver negócios que se sustentem, né? Pegando todas essas oportunidades. Então, é isso que a gente espera. E, por outro lado, dentro do espectro CCE, ela tem que se preparar para esse volume, né, de informações. Foi dito aqui, o mundo hoje é rápido, então a gente tem que começar a ter a visão do one click. Então, amanhã, eu sou um consumidor, quero trocar meu fornecedor do Lima para o Jean, tem que ser um dado. As métricas, né, as regras já estão dadas, isso tem que ser ágil, né? Não pode aguardar outro momento, 30 dias, 60, para você fazer isso, né? Mas já fico aí nesse momento. Já que foi tocado na questão do ESG, né? Eu queria só lembrar uma coisa que a gente falou de gaps, você falou de gaps agora. Nós temos um grande gap aqui que pega no S, né? Todo mundo fala em ESG, todo mundo pega só no E, né? No G muito raramente, mas no S muito. 46% da população brasileira tem dificuldade em pagar a fatura de energia elétrica. Então, 46% declarou que deixa de comprar alguma coisa para sua casa, seja alimento, seja alguma coisa de conforto, para poder pagar a conta de energia. Então, isso também é um grande gap, né, que eu acho que é responsabilidade de cada um de nós tentar atuar nessa área para tentar reduzir esse gap. Ok. Dada a primeira rodada de comentários, o ponto nosso foi a fazer uma reflexão sobre o todo. Todo mundo veio aqui e fez sua apresentação sempre muito otimista, mas na prática o que nós experientes vemos é que estão exatamente como foi dito, estamos comendo pelas bordas, né? A inovação que a regulação permitiu, que é a geração distribuída compartilhada, a Nextron veio aqui e mostrou seu modelo de negócio. Serviços de eficiência energética, migrar para o mercado livre, são coisas que a regulação permite. Certo? Agora, a inovação central, que está numa disrupção intensa, ela traz vencedores e perdedores. E os perdedores já se identificaram como perdedores e estão lutando para não perder. Falo, por exemplo, dos grandes geradores hidrelétricos tradicionais do Brasil,
que estão vendo a maior... Eu nunca vi uma destruição de valor tão grande no setor elétrico como aconteceu com as usinas hidrelétricas nos últimos 10 anos. Hoje nós estamos com o reservatório totalmente cheio e elas simplesmente não conseguem gerar isso. Por quê? Porque agora tem tanta eólica e tanta solar que geram sempre que podem, porque elas não precisam interromper sua geração. Elas não precisam ficar desligadas gerando a vazio, como a hidrelétrica fica. Ela fica girando sem produzir energia. Isso não é permitido no Brasil nem em lugar nenhum, porque é custo zero. Né? O vento está vindo, tem que gerar. Se não tiver vento, não gera. Então, vai gerar sempre que tiver vento. Mesma coisa, sol. Ninguém impede essas usinas de gerar. O que acontece? Como a carga não cresce, porque a economia não vem, né? Nós passamos por crises e crises, as hidrelétricas não conseguem gerar. Então, antes ela conseguia vender 100 unidades, vamos chamar assim. Hoje ela consegue vender no máximo 85. No máximo. E ela não vai se arriscar, ela só vende no máximo 80. Passou anos vendendo 70. 30, foi destruído, sumiu. Por quê? Porque daí é a turma otimista, porque vamos fazer eólica, porque tem bilhões para produzir fonte renovável. E esse pessoal está perdendo. E eles também estão construindo renováveis e tal, porque também não querem deixar de participar da onda. A reflexão que eu quero trazer é, num mundo que também na energia tem vencedor e tem perdedor, o que a sua empresa vai fazer para estar do lado do vencedor da história daqui a 20 anos. O que é preciso? Quais são os fatores que determinam a minha sobrevivência no médio e longo prazo? De novo. Ninguém quer começar? Esse é um grande ponto, né? Um desafio que a própria comercialização de energia está vivendo nesse momento. A comercialização de energia, ela vive de volatilidade. Se você tem preço baixo, não tem volatilidade. E muito bizarro, porque em 2021 a gente estava num racionamento praticamente, até outubro de 21. E aí São Pedro instalou lá a chuva e não sabe mais desinstalar. Né? Ninguém ensinou para ele como desinstala. A gente não via as usinas vertendo há 11 anos. Furnas, Itaipu, Madeira. E aí, como é que você faz? Senta e chora? Não. A própria BBCE está ali mergulhada em criar mecanismos para ressuscitar a volatilidade. Então, os traders vieram correndo, olha, vamos pensar em produtos que tenham volatilidade, porque a gente precisa ganhar dinheiro. Ninguém se sustenta com o PLD piso. Nem as comercializadoras, nem as geradoras. Nem as eólicas, nem as solares. Nada. E ontem, no Encontro Nacional de Inteligência do Setor Elétrico, o ENISE, com 150 cérebros da inteligência do mercado do setor elétrico brasileiro, era unânime. É piso por mais 8 meses. Oi? E tem gente falando, não, é piso até 24. E aí, como é que faz? Isso, gente, é o PLD mínimo. É o mínimo, é o preço mais baixo da energia. Significa que a oferta está tão abundante que, a rigor, você podia dar energia, mas existe um PLD mínimo que o mercado é obrigado a praticar. Daí a turma das mesas de energia, os traders já vieram com as ideias. Vamos fazer derivativo de ENA, vamos fazer derivativo de CMO, qualquer coisa. Se vender algodão doce tiver volatilidade, a gente vai vender. É isso aí. Então, é a versatilidade, a flexibilidade, é o foco no resultado. E o brasileiro é um povo extremamente versátil. Se tem alguma coisa que a gente sabe fazer bem, é se virar em tempos de crise. Então, a BBCE está trabalhando arduamente para poder ressuscitar a volatilidade e dar mais flexibilidade e negócio para o mercado de comercialização de energia. É crise do ponto de vista de quem vende energia, né? Do ponto de vista de quem compra, o cenário é interessante, mas tem um outro muito conhecido nosso, Paulo Pedrosa, que diz: o Brasil é o país da energia barata e da conta de luz cara. Porque temos muita coisa na conta de luz que tornam
surreal o que está acontecendo, é inexplicável você ter uma situação de preço hoje em dia comparado com o que as pessoas pagam em casa, 46% não conseguem pagar. Como é que eu faço para ficar no futuro? Veja, claro, com crises, com problemas, é onde... tem uma frase, acho que num dos corredores aqui, né? O que não interessa a resposta, mas interessa eu estar diante do problema, né? E diante do problema, eu diria que no setor, especialmente, não é uma equação de solução singular. São muitas soluções. E aí surgem coisas assim. Outro dia me liga uma amiga e me diz o seguinte, fala, olha, eu tenho um estacionamento aqui e eu instalei carregador. Como eu cobro? Problema simples. A regulação é totalmente omissa. Quem pode cobrar pela energia elétrica é a distribuidora ou aquela que provê o serviço de fio. Mas veja, ela está pagando, mas ela está também oferecendo um serviço. Como que ela cobra? Onde que na regulação está escrito que... Então, veja, já aponta isso. Nós temos muitas oportunidades. Eu comecei trabalhando no setor elétrico em 1980 com eficiência energética. Na época se chamava conservação de energia. O que evoluiu em eficiência energética nesse país em 43 anos? Nada. Nada. Foi colocado 0,5% na tarifa de energia para sustentar os programas de eficiência energética. Antes da crise, 2 anos atrás, tinha 1,9 bilhão de reais nas distribuidoras não aplicados, porque não tinha projeto. Aí criaram-se as ESCOs, né? Se copiou o modelo de ESCOs, Energy Service Companies. Eu participei como não membro, mas apoiador da ABESCO durante bom tempo. Não tem 6 ESCOs que funcionem como ESCOs no Brasil. 12 anos atrás eu participei do primeiro evento que falava de fazermos leilão de eficiência energética, ou seja, eficiência energética como fonte de energia. Né? Quantos foram feitos? Foi criado um projeto piloto para Roraima, que nunca foi implementado porque a ANEEL não teve capacidade técnica, operacional e política de fazer essa implementação. E veja, isso não é novidade, né? A New England ISO faz isso há mais de 10 anos, a PJM nos Estados Unidos faz isso há quase 20 anos, e a eficiência energética concorre com outras fontes, né? Provendo capacidade para o sistema e não energia, né? Só que nós ainda não conseguimos, desde da CP39 com o Paulo Pedrosa no Ministério, nós não conseguimos fazer ainda ou ter um mercado mesmo de capacidade. Então, leilões de capacidade, sim, mas mercado, não. Então, veja, tudo isso é um pouco de decepção com o que tem, mas tudo isso mostra aonde que, nos próximos 20 anos, a minha empresa, minha startup pode ser uma das sobreviventes e das vencedoras neste mercado. Bom, primeiro, só parabenizar, saber que o mercado está se movimentando, né? A gente não espera, né? E nem sentar e chorar, como você disse. É buscar realmente essas oportunidades e muitas vezes a palavrinha, né? O jargão da volatilidade é ruim. Não é a volatilidade. Sem a volatilidade não tem mercado. A amplitude da volatilidade sem explicação de uma lei de recorrência que é ruim, né? Pensar que num modelo por custo, né, que você pensa, deve chover, o preço ou ele sobe ou ele despenca de sexta para segunda. Aí é ruim, né? Tem que ter toda a expertise, aí são os especialistas e cada vez mais complexo, né? O setor, a precificação, isso é só para o Giana, que é modeleiro e desenvolvedor, né, Jean, de regras, né, que tudo. Então, quer dizer, precisa ter essa democratização também, mas buscar essas soluções, né, onde o setor está buscando e vai por outros caminhos. Aí muda só do energético, vai por financeiro, por outras questões. Aí, esse eu acho que é um caminhar em busca do amadurecimento, da busca de solução. E a CCE, quanto isso, também que é responsável por buscar a viabilização da comercialização da energia, também a gente fica com essa dificuldade. Se amanhã o player vai ter condições de honrar
a liquidação. Pois se ele colocou um contrato antes de 300 e só está no PLD piso, ou o contrário, quando ele vendeu e vai para uma liquidação diferença a 800, a 300, então os dois extremos, né, são prejudiciais. A busca do equilíbrio, né, de uma melhor, não só regulação, mas de uma operação também, que envolva custos, né, que aproxime operação e mercado comercial, isso é importante para dessa estabilização ou maior previsibilidade, né, para a operação no mercado, né? Então, são temas, Jean, que preocupam, não são triviais, e às vezes dependem de medidas, né, e de soluções que não são imediatas, né? Mas eu gostei também de conhecer aí que estão se pensando, né, fora da caixa, e de buscar outras coisas que possam superar esse momento, né? Que pode, eu não sou modeleiro, nem trabalho na área de preços lá na Câmara, mas pelo volume que até então a gente não via há bastante tempo, né? E a gente sabia que um dia ia chover, mas não sabia quanto, com qual volume, né? Previsibilidade. Agora estamos passando um momento de excesso, né? E enquanto foi dito aqui, o mercado, a economia ainda não alavancou com um crescimento de 3, 4%, que põe-se nos planos, né, de planejamento de expansão decenal de 50 anos. Né? Então, são conjunturas, né, que a gente tem que saber superar. Né? Alguém da plateia quer comentar, fazer uma pergunta ou ajudar a responder? Fique à vontade. Por favor, se apresente. Obrigado. Meu nome é Rubens, eu trabalho na Labtec Inovação, atuo com consultoria e projetos. Eu vejo muito assim, o mercado de energia, o consumidor, como foi falado, tem voz nenhuma ou muito pouca, às vezes. E quem define o caminho, né, são os grandes. Né? Como foi falado, para alguns, como comercializador de energia, é ruim, está em crise, teoricamente, né? Mas para quem consome, deveria estar melhor. Poderia estar melhor. Falta, muitas vezes, eu vejo, a minha percepção, estar o consumidor atuando, né, em como ter as coisas melhores para ele, porque no final todo mundo está fornecendo para ele, né, a visão do consumidor. Então, eu vejo que as startups talvez venham para melhorar isso, né? Pensar um pouco mais com outra cabeça. A questão de abertura de dados, como tem falado, Open Energy, também ajuda. Concessionárias hoje não querem dar dados, por quê? Eles querem cuidado deles. É deles, eles acham que é deles, né? Mas, na verdade, não é, né? Então, eu acho que para o mercado de energia... E o amadurecimento, né, do setor de energia, talvez o caminho seja ter uma visão mais do consumidor. O consumidor começou a ter uma possibilidade de virar prosumidor. Mas todos os grandes não querem isso. Tenta. Fazem lobby contra. Então, eu visualizo nesse sentido. É importante visualizar a saúde das empresas, das comercializadoras, das concessionárias, mas falta a saúde do cliente final. Para quem que é o objetivo de tudo isso? Né? O Estado quer a bocada dele, a comercializadora quer a bocada dela. A concessionária quer a bocada dela. Ok, é justo, mas o consumidor fica esquecido. Ele só paga, como já foi falado, né? Então, eu acho que nesse amadurecimento do setor, cabe ter esse olhar mais amplo e talvez pensar melhor. Né? Não só no negócio. É importante o negócio, concordo, mas ter mais de um viés. Né? É isso, minha contribuição. Mais alguém? Obrigado. Mais alguém? Posso falar? Pois não.
Bom dia a todos. Eu gostei da sua provocação. Bom, meu nome é Marcelo, eu represento aqui uma empresa. A gente está montando ainda uma empresa, a gente tem uma atuação fora do Brasil ainda, lá na Inglaterra, estamos tentando trazer essa solução para cá, muito em cima de análise de dados, mas eu gostei do que você disse. Eu acho que, e é essa abordagem que a gente está tentando trazer, que é dar visibilidade e empoderar melhor as comunidades e o consumidor final através de dar visibilidade desses dados, né? Eu sei que a gente tem essa dificuldade de conseguir a informação através das operadoras, mas por que não a gente mesmo gerar essa informação? E é um pouco nessa linha que a gente está trabalhando hoje, né? Como é que eu consigo, e o nosso foco é o mercado residencial, a gente quer trabalhar com o mercado pequeno, como é que eu consigo viabilizar uma coleta de dados em que eu não dependa das operadoras, em que eu não dependa dessa regulamentação toda, para que eu consiga essa informação e empodere o meu cliente final, dando essa visão para ele. Eu gosto dessa visão, vai um pouco na linha do que você disse. Eu acho que é um caminho a ser explorado. Interessante. Me parece muito revolucionário, porque mesmo onde o mercado está bem liberado, tentou um monte de entidades centrais coordenando tudo, né? O setor de energia, por ser um produto que por enquanto só existe em rede, né? Ele só é entregue via rede, né? Ainda não chegamos num ponto onde eu compro uma bateria desse tamanhinho e alimento a minha casa um mês e depois vou lá e troco por outra. Não chegamos nesse ponto. Nem sei se vamos chegar. Mas enquanto não for assim, você vai ter entidades coordenando. Quanto tempo leva para migrar um consumidor residencial de um varejista para o outro na Inglaterra? Alguém sabe? Levava 2 semanas no início dos tempos. Aí eles acharam muito ruim, muito lento. Começaram um projeto em 2016 que só acabou em julho, agora, para levar 5 dias. A meta que o governo, a reguladora lá botou era 2 dias, mas ainda não conseguem, leva 5 dias. A nossa portabilidade celular leva 5 dias. No Brasil, a portabilidade é feita por uma entidade central, né? Associação Brasil de Telecom, alguma coisa assim, que é uma entidade que as operadoras pagam para prover o serviço de portabilidade. Ou seja, a portabilidade não é a operadora que faz. Ela só avisa, olha, faz aí, essa linha. Então, a linha é do cliente. A linha não é da operadora. Certo? Ela só oferece o serviço de telecom. Ok? No Brasil, ou em outros países, sempre começou com a distribuidora fazendo portabilidade. Portugal também começou com distribuidoras e hoje tem uma entidade central. Mas Portugal é pequenininho, mas ainda assim tem 50 comercializadores. E também quer levar a duração da migração a 5 dias. Todos os países que têm mercado residencial reclamam que mais da metade dos consumidores nunca migrou, nunca quis saber, não se importa, não se incomoda, não se mobiliza para sair da sua conta e pagar outra. Não se engajou, certo? Então, o regulador lá, diferente do nosso, ele discute como engajar o consumidor no mercado livre. Okay? Essa é uma realidade na Itália, na Noruega, na Inglaterra mesmo. Ok? Então, um ponto assim, para a gente refletir, vai abrir o mercado livre em 2024? A minha pergunta de velha guarda do setor, será? Por quê? Porque precisa regulamentar. E a ANEEL e a CCE vão regulamentar para tornar a operação segura, mas isso pode atrapalhar os prazos. É sério isso? Então a gente fala, por quê? Como conclusão minha, né? É difícil empreender no setor elétrico. Ele é muito regulado, muito cheio de coisa. E quem está empreendendo e está tendo sucesso, está atuando nas pontas, nas brechas que o sistema permite e está atuando muito bem. Então, a minha provocação é, onde estão as brechas? Quais são as próximas brechas por onde o universo de inovação e empreendedorismo pode prosperar? Esse aspecto, onde você falou da portabilidade, né? Citou o caso da Inglaterra. Só para trazer para vocês também ajudarem a pensar. A Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica fez uma proposta, né, que a CCE encampou,
dentro de 2 consultas públicas, que é reduzir esse prazo. Vamos falar de 6 meses para 6 semanas. Podemos até reduzir mais, né? O prazo, que vão desde o do prazo de denúncia do contrato, que hoje são 180 dias, padronização, porque cada distribuidor, 60 no país, cada um pode ter um critério, prazos distintos, tentar automatizar ao máximo e deixar coisas que são responsabilidades na mão ou do consumidor, né, para fechar esse ciclo, nesse processo. Então, fica só essa provocação, repensar também de vocês nessa experiência, o que pode fazer para reduzir prazo, agilizar e fazer essa troca. E já pensando para o futuro, amanhã a mudança de fornecedor, com qual velocidade, com que simplicidade, né, que se pode buscar isso. É só esse complemento. Sim, o sistema automático, exatamente. Exatamente, porque eu não posso ser cotovelo e nem gargalo nesse processo que interessa só as partes, né? Perfeitamente. Você falou sobre as brechas. Eu sou uma fã da assinatura solar. E é uma grande oportunidade. Vocês viram que o Grupo Ultra, que é também dono do posto Ipiranga, comprou a Stella, que é uma startup de assinatura solar. Justamente porque a Ipiranga, eu fiz uma assessoria para eles, num determinado momento eles perceberam que eles estão para trás. A BR já foi, Shell já foi, todo mundo já entrou na área de energia, só eles que estavam ali patinando. Então, eles falaram, opa, vamos acordar para a vida. E a porta de entrada deles foi justamente através da compra da Stella. Então, eu vejo a startup como um atalho para as grandes empresas que querem entrar no mercado de energia. Tem um outro segmento aí que ainda é pouco explorado no Brasil, que é de capacitação dos profissionais. E capacitação com pessoas do mercado. Você tem aí algumas iniciativas, mas, por exemplo, onde é que você aprende a ser trader de energia? Não tem. Você aprende com outro trader. Então, em breve, vocês vão acompanhar aí o lançamento de um curso para quem quiser ser trader. Middle já tem, Back já tem. E essa foi uma dor que eu senti quando eu montava a comercializadora. Primeiro, o mercado cresce numa velocidade que a quantidade de profissionais não acompanha. Por isso que os profissionais de energia ganham muito bem, são muito caros, porque são poucos, e aí eles ficam sendo leiloados no mercado. Então, esse é um outro segmento também que vale a pena avaliar a possibilidade de investir. E depois que a gente aprendeu a fazer tudo online, melhor ainda. As oportunidades, elas estão aí. Basta que a gente fique atento e provoque, porque a gente sabe também que, apesar do Brasil ser um país mais travado na questão de legislação, de regulamentação, quando a pressão vem do mercado para o governo, as coisas acontecem. Elas podem levar um tempo, mas elas acontecem. E, gente, existe coisa melhor na vida do que concorrência? Todo mundo ganha. Todo mundo se beneficia. A própria telefonia, quando o mercado abriu, eu me lembro dessa história de você tinha que ter uma linha fixa para poder comprar um celular que parecia um tijolo e você pagava uma fortuna por ele. Hoje, quanto que a gente paga numa conta de celular? Eu me lembro, chegava a conta de celular antigamente, eu quase caía dura. R$1.000, R$2.000, eu falei, Jesus amado, vou ter que vender a casa para pagar o celular. Hoje pago R$200. E hoje a gente usa muito mais dados do que voz. Inclusive a geração de vocês não suporta falar, né? Eu tenho uma filha de 22 anos que ela fala, tem que ligar, mãe? Não dá para falar pelo WhatsApp? Porque se não tem WhatsApp, não, esse fornecedor não tem WhatsApp, então não vou falar com ele. Prefiro quem tem o WhatsApp. Tudo que a gente consegue ter mais opções é melhor para